continuidade, isso ela diz que foi receber uma visão, né? Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu a Deus, que nos havia amado, a nós que lavávamos os pés uns aos outros, e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Quem recebe adoração? Deus. E aqui está dizendo que ela recebeu essa revelação de Deus, e depois os anjos, os 144 mil e os anjos, se você ler aqui anteriormente, adoraram a nossos pés, quer dizer, adoraram Ellen White. Está escrito, irmão. É só você ler. Ó, anjos só adoram a Deus. Saudávamos os irmãos com ósculo santo, que eles não praticam, e adoraram a nossos pés. Ela se inclui. E o único homem que foi adorado foi Jesus. Foi Jesus. E só se pode adorar quem? Deus. Só se pode adorar Deus. Então você vê que É qual página, missionário? Qual livro? 15, que a gente está na segunda página? Página 15, ó. Sabe o título? Eu vou até falar o título para os irmãos. Página 15, o nome do livro é Primeiros Escritos. Ela diz assim que essa foi a primeira visão dela. Ó. Começa aqui, minha primeira visão. Tira o dedo aí, missionário. É a primeira visão que Ellen White teve. Ótimo. Ó, ela teve a visão ouvindo o dia e a hora que Jesus ia voltar, e depois que só os que lavavam os pés e saudavam os irmãos com ósculo santo agradavam a Deus, e depois ela recebeu a adoração. Aí você vê visões que não provém de um cristianismo bíblico. Vamos continuar. Vamos lá. Página 29. Página 29. Eles vão falar agora dos sinais dos crentes. Como a gente está nessa segunda parte, pode mostrar a capa do livro, que é a continuação. Aqui. Nós estamos estudando o livro Primeiros Escritos à luz da Bíblia. Estamos comparando as declarações de Ellen White com a Bíblia, que é a verdade. Né? Aqui ela diz o seguinte... Qual página? Na página 29. Ela cita o texto e diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. A igreja adventista não pratica o expulsar demônios. Falarão novas línguas. A igreja adventista não crê em novas línguas, não crê nas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles também não impõem a mão sobre os enfermos na oração, e não oram a oração de cura. Então, quer dizer, eles mesmos dizem que não tem os sinais dos crentes. Aqui está escrito aqui. Eles dizem que a igreja verdadeira tem esses sinais, eles dizem que eles são remanescentes, mas eles mesmos não têm os sinais. Eu convido a qualquer um de vocês irem na igreja adventista e verem se lá tem expulsão de demônios, se lá tem línguas, se lá tem cura. E por que lá não tem expulsão de demônios, missionário? Irmão, sinceramente, quando pregamos a Bíblia com verdade, os sinais seguem os crentes. Mas quando cremos em coisas que estão fora da Bíblia e somos batizados em nome de uma pessoa que não é Cristo, inclusive fazendo um voto, não tem como o demônio ser expulso. Sim, mas qual o argumento que eles dão para não ter como expulsar os demônios? Eles dizem que isso aí era lá na época de Atos, dos apóstolos, e que hoje não acontece. Simplesmente não acontece. A mesma desculpa que as testemunhas de Jeová dá, né? Eles reconhecem que a igreja remanescente tem que ter isso, mas eles não explicam por que lá não acontece. A resposta é porque não acontece lá, é porque eles não são a igreja remanescente, como eles próprios falaram aqui. Né? Vamos lá. Agora, ela vai falar que tem mandamentos mais importantes que outros. Página 32. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Não existe parte mais inspirada e parte menos inspirada. Página 32. Vamos lá. Olha só. Página 32. Visões subsequentes. São várias visões que ela teve. Ela vai dizer que teve uma visão da seguinte forma: Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Olha só. Ela viu
A tábua dos 10 mandamentos escrita com o dedo de Deus, olha só. E diz assim, numa das tábuas havia 4 mandamentos, e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra. Mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais do que todos os outros. Quer dizer, então, há alguns mandamentos mais importantes que outros, um brilha mais que outro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Aqui ela diz que o sábado brilhava mais do que tudo. Certa vez, quando o Senhor Jesus foi perguntado por um doutor da lei sobre qual era o maior mandamento, ele não falou que era o sábado. Ele nem citou o sábado, ele falou: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a visão dela está equivocada. Equivocada. O próprio Jesus mostrou a verdade e a mentira caiu por terra. Vamos continuar. Agora ela vai dizer que o Papa instituiu o domingo. Na página 33. E eu vou mostrar para vocês em documentos históricos. Eu tenho um livro aqui de história que eu trouxe, que contra fato não há argumentos. Não é um livro religioso, é um livro de história pelo historiador Gleuso Damasceno Duarte. Nós vamos ver que muito antes de o Papa surgir, muito antes da Igreja Católica surgir, os cristãos se reuniam no domingo. Lembrando, os cristãos não guardam o domingo. Eles se reúnem para adorar no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Né? Então, na página 33, ela vai dizer que o Papa instituiu o domingo. Vamos lá. Diz assim, uma visão que ela teve. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Quer dizer, Deus não muda, mas a aliança foi trocada. Isso não quer dizer que Deus mudou. Fazia parte do plano da salvação. Aí ela diz aqui, mas o Papa tinha mudado de 7º para o 1º dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. Então, ela é uma profetisa, segundo os adventistas, e ela profetizou que quem mudou, instituiu o domingo, foi o Papa. Foi o Papa. E todos os adventistas repetem isso. Irmãos, nós, devido ao mandato de Jesus, devemos julgar as profecias. É isso que nós vamos ver. Será que tem base histórica que o Papa fundou o domingo como dia de adoração a Cristo? Vamos lá. Eu vou ler agora documentos históricos que estão neste livro. Livro de história. Deixa eu... Tempos de história. Gleuso Damasceno Duarte. Tempos Isso. de história. Volume editora, 1. Volume 1, editora Lê, né? Exatamente. É isso aí. E vou falar um detalhe. Esse livro foi adquirido por mim, que estudava na escola adventista. Olha só. Eles usam esse livro na própria escola adventista. Quer dizer, eles estudam a história e não veem que a profetisa estava errada. Vamos lá. Página 113. Eu vou provar para vocês aqui historicamente, irmãos. Vamos pesquisar, vamos buscar. O profeta tem que profetizar a verdade, irmão. Não é falar mentira. Página 113, qualquer um que estuda a história sabe disso. Olha só. Aqui, página 113, do livro de história, o cristianismo e sua expansão. Deixa eu dar um close aqui. Olha só. Pode ir. Texto da época, século I. Quer dizer, o século I é o século que Jesus estava vivo. Ele morreu, né? E o século I continuava a igreja primitiva dos apóstolos. Esse texto aqui é um texto que um soldado romano fez para dizer para o imperador como é que os cristãos se reuniam. Ele diz assim, no dia que se chama domingo, todos na cidade e no campo reúnem-se no mesmo lugar. Olha só, um texto do século I.
leem-se as cartas dos apóstolos e os escritos dos profetas. Terminada a leitura, o presidente da Assembleia faz um discurso, exortando a imitar aqueles belos ensinamentos. Ele se infiltrou num culto cristão para falar para o imperador, e é isso que ele viu. Depois todos se levantavam e oravam em voz alta. Terminada a prece, são trazidos pão, água e vinho. O presidente da Assembleia eleva ao céu preces de agradecimento. E todo o povo responde com aclamação: Amém, assim seja. Depois cada um recebe o pão e o vinho consagrados, que são levados também para os ausentes pelos diáconos. Então isso daqui é do século I. A Igreja Católica só surgiu no século III, no ano 313, conforme nós vamos ver. E esse texto do século I é do ano 100. Quer dizer, como o Papa ordenou a guarda do domingo, se no século I, muito antes de existir Papa, muito antes de existir Igreja Católica, já diz assim: no dia que se chama domingo, todos na cidade e no campo reúnem-se no mesmo lugar. Irmãos, é fato histórico. Mas não tem só esse não. Vamos continuar. Eles dizem que Constantino fez um decreto que mudou o sábado para domingo. Vamos ver aqui o decreto de Constantino, se foi isso mesmo. Eu tenho aqui no livro, já no século IV, tá vendo? Século IV, quer dizer, no século IV a Igreja Católica já existia. Qual página? Na página 115. Olha só, texto da época, século IV. O Edito de Milão, que eles dizem que Constantino falou: troquem o sábado para domingo e adorem no dia do Deus Sol. Os adventistas falam isso, nós vamos ver. Nós vamos ver. Olha só como é que foi a lei que eles distorceram. Ele falou o seguinte, Constantino falando: nós, Constantino e Licínio Augusto, nos reunimos em Milão para discutir quanto o respeito ao bem e à segurança do Estado. Dentre todos os problemas relativos à vantagem e à paz da maioria, decidimos definir, antes de tudo, o problema do culto, que se deve prestar à divindade. E decidimos dar também aos cristãos, olha só, como é dado a todos os outros, a plena liberdade para praticar a religião que escolheram. Quer dizer, o Império Romano matava os cristãos. Aí o que Constantino fez? Estudou o caso e deu liberdade de culto aos cristãos. Agora os cristãos podiam cultuar, não diz nada de domingo. E eles apontam esse texto como o texto que diz que mudar o dia. Olha só, também para os outros reconhecemos o direito de praticar o próprio culto. Então ele liberou o culto para os cristãos e para outras religiões também. Ele fez como o Brasil um Estado que permite todas as religiões. Olha só, tal direito em nome da paz em nosso tempo pode ser exercido com absoluta liberdade. No tocante à religião, cada um escolhe aquela que mais lhe agrade. Então, irmãos, esse fato de dizer que Constantino mudou o dia de domingo, Constantino não falou nem de sábado nem de domingo, como os adventistas dizem. Ele somente deu a liberdade de culto, isso no século IV. E nós vimos aqui no documento histórico que os cristãos já se reuniam no domingo. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que os cristãos se reuniam no domingo para partir o pão. Irmãos, o domingo não é dia de guarda, como os adventistas dizem que nós guardamos. Nós não guardamos o domingo. Sabe por quê? Porque não há ordem bíblica para guardar o domingo. O domingo é só um dia de culto. É um dia de culto em homenagem à ressurreição de Jesus. E o sábado foi cumprido em Cristo, porque lá em Colossenses 2 está escrito que o sábado era a sombra daquilo que havia de vir. Quando veio o que é perfeito, é necessário deixar sombra. Quer dizer, se eu continuo guardando o sábado, eu estou dizendo que o Messias não veio, porque ele era a sombra daquilo que havia de vir. Então, irmãos, o sábado era uma lei que apontava para Cristo. O cordeiro deixou de ser morto, por quê? Porque Cristo veio. O templo perdeu a sua função, por quê? Porque Cristo veio. O sábado perdeu a sua função, por quê? Porque o sábado apontava para o verdadeiro descanso que só encontramos em Cristo. A Bíblia diz: venham a mim, Jesus fala,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, venham ao sábado para encontrar o descanso. O sábado era símbolo do descanso. Era símbolo. Qual a diferença entre símbolo e a verdade? O símbolo é só para ensinar. Depois que você aprende, você não precisa mais do símbolo. É claro. E tem mais documento. Duas observações, missionário. Pode falar, missionário. Primeiro, Jesus quebrou o sábado. Exato. Quando ele deu para os discípulos, né, para pegar as espigas e falou Colheu assim, espigas. Eis aqui quem é maior que o sábado. Primeiro fato. Segundo, se você quiser guardar o sábado hoje, você vai ter que guardar aquele ano sabático. Se você quiser guardar o sábado, você vai ter que se circuncidar, porque é uma lei perpétua. Exato. E com a nova aliança, essa lei foi abolida. E eu vou mais além, varão. Eu vou mais além. Os adventistas do sétimo dia não guardam o sábado. Como assim, não guardam, missionário? Por quê? Eles usam luz elétrica no sábado. Você usando luz elétrica no sábado, você vai estar pagando pelo dia de eletricidade gasto. Então o certo era desligar a corrente da luz e ficar no escuro. Porque você não pode pagar por serviço no sábado. Outra coisa, eles têm hospitais no sábado, que funcionam no sábado. Aí você vai dizer, não, mas o hospital ele tem que funcionar, senão as pessoas doentes vão morrer. Irmão, mas não é um trabalho? Deve funcionar, mas aí devia funcionar, sabe como? De graça. Os médicos tinham que trabalhar de graça, como voluntários no sábado. Aí não seria pecado. Mas eles trabalham no hospital no sábado e recebem pelo pagamento. Então, a igreja adventista quebra o sábado. Por quê? Porque eles pagam os médicos. E os médicos, na maioria, são adventistas, que eles tinham que abrir mão do salário no sábado. Eles tinham que fazer do sábado um dia de voluntário. Não, isso certo, nem trabalhar. Exato, ele não poderia ser médico. Exato. Se for pela lei mesmo do Antigo Testamento, não poderia. E mais, eles acendem fogo no sábado. Você vai ver que a Bíblia proíbe acender fogo no sábado. Quer dizer, eles deviam se alimentar de refeições geladas, como os judeus faziam. Frutas, que não precisavam ser esquentadas. Mas eles não fazem. Mas vai ser gravado um vídeo falando detalhadamente tudo sobre o sábado. A questão aqui não é o sábado. Entrou porque ela está dizendo que o domingo foi imposto pelo Papa. É isso que eu estou mostrando aqui pela história, que não foi. Mas foi bom você dar uma pincelada nisso aí. Vamos lá para o assunto que você estava. Vamos lá. Aqui. Agora no século IV, houve um outro edito. Na mesma página? Na mesma página. 115. Isso. Que eles vão dizer o seguinte. Faz parte ainda da declaração de Constantino. Desejamos que todos os povos que estão submetidos à nossa clemência sigam a religião que o apóstolo Pedro pregou aos romanos e que, de acordo com os testemunhos, chegou até os nossos dias. Quer dizer, aqui já era na época que a religião cristã foi oficializada. Então, o Edito de Tessalônica permitiu a religião cristã, que não era permitida, e agora, depois de um tempo, Roma se converteu à religião cristã e fundou a Igreja Católica. Então nós vamos ver aqui que a Igreja Católica foi fundada no século IV. No início do século III e fundada